iniciar a gravação. Então, explicando aí como é que funciona para gravar, né, para postar coisas no Anchor, ou seja, você produziu o seu podcast e vai postar no Anchor, né? Vai colocar aí no Spotify, no Google Podcast ou no Apple Podcast. Então a gente abriu aqui a tela, né, do Apple Podcast e vamos mexer diretamente nele. Então aqui a primeira coisa é que você pode se inscrever ou se conectar. A parte mais legal é que você pode simplesmente se conectar usando a senha do seu Google ou do seu Facebook, ou seja, eu não preciso criar uma nova conta só para entrar no Anchor. Então vou lá clicar com a minha do Google mesmo, ele vai abrir um painel aqui, o painel de controle, né? Vejam que eu já traduzi, eu cliquei com o botão direito aqui, já traduzi, e como eu já estou logado no Google, ele já entendeu que é a minha tela, o meu material produzido, os podcasts que eu já tenho aqui no Anchor. E vejam que ele oferece para vocês os episódios. Aqui tem o painel de controle, então como está a minha audiência, teve até gente que escutou coisas que eu postei aí, ó, Radinho da Vovó, que foi um projeto de um grupo, né, de estudantes, de cursistas de educomunicação, e que estão aqui postados. No Spotify 49% escutou e 50% ouviu via Anchor mesmo, né, as produções dos cursistas, tá bom? Lembrar que o Spotify comprou, né, o Anchor, então quando você coloca nele já está lá, e teve então 151 audições, que é o Tocam, né, que está em português meio traduzido, mas são as vezes que foi dado play aí para ouvir o podcast. E aqui então nos episódios eu posto um novo episódio e vejo os episódios que eu já tenho. Veja que a gente tem um aqui que é o Saúde Planetária, um podcast que eu já mandei de 1 minuto, era uma chamada, e tenho também o outro que é um sem título aqui, que não tem nada. Eu vou até excluir porque não faz nenhum sentido ele estar aqui. Apague este episódio. Apaguei. E o Saúde Planetária, que foi postado, mas como ele não era para veiculação, eu acabei deixando aqui como rascunho. Mas então, se você quiser colocar um novo episódio no Anchor, aí você vai clicar aqui em novo episódio e tem duas opções: ou gravar por meio do próprio Anchor, usando a biblioteca sonora deles, inclusive, e editando aqui dentro do site, que eu não vou explicar nesse vídeo, mas vou explicar aqui no salvar episódio, ou fazer o upload de um novo episódio. Então, vou pegar aqui um arquivo de áudio qualquer, né, que eu tenho no meu computador, só para fazer esse teste, tá? Para vocês visualizarem aí. Vamos lá, vou entrar aqui nos arquivos, procurar um áudio, um arquivinho de áudio, e a gente já posta para como se fosse lançar, né, para o mundo, digamos assim, via Anchor. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Um arquivinho de áudio. Tem 1 milhão de pastas, né, no computador. Aí vou pegar então um arquivo qualquer de áudio, só para postar lá. Deixa eu ver se eu acho. Aqui tem teste da Davina. Essa semana eu fiz. Aqui, vou abrir. Ele vai subir o arquivo, vou enviar ali. Pode estar em MP3 ou pode estar em Wave também, é bem tranquilo. Vai processar aqui e vai aparecer. Vou conseguir visualizar. Vai subir aqui. É importante saber também que aqui você pode postar segmentos, ou seja, às vezes eu posto um bloco, né, uma parte do meu áudio, e aí quando é monetizado você coloca um comercial, digamos assim, no meio, e depois novamente o próximo bloco. Então tem um áudio aqui,
tá funcionando, né, o áudio. E aí, quando você clica em salvar episódio, ele fica, ele abre para você colocar a descrição aqui do episódio. Lá. Beleza. Se eu publicar, vai sair no meu canal do Google Podcast ou do, enfim, Apple Podcast ou todos os outros. Ou eu posso salvar simplesmente como rascunho e deixá-lo aqui disponível. Colocar uma carinha, uma foto. Eu posso clicar aqui, colocar uma foto relativa àquele podcast. Pode criar, inclusive, uma arte específica sobre aquele podcast. Ou usar uma foto deles mesmo. O número da temporada, né, o número do podcast, o nome dele, né, aqui que você vai, do episódio e a criação do podcast. O episódio não é necessariamente o podcast, então pode ser Andemos episódio 1, Andemos episódio 2, que é o podcast que eu mantenho, né, do meu trabalho. Enfim, clicou aqui em publicar, vai direto lá para esses canais e aí vai aparecer na forma como você criou aqui, tanto a descrição quanto a foto. Vai lá, por exemplo, para o Spotify. Ele vai te fornecer um link para você divulgar via Anchor mesmo, ou ainda, logo depois de algumas horas, você já vai ter também no Spotify. É só procurar lá o nome que você colocou e você vai encontrar o seu episódio, o seu podcast no próprio Spotify. Tá? Lembrar que então é o Anchor.fm que a gente usa para publicação do material via Spotify, enfim, desses podcasts aí. Olha lá, vou até parar a gravação aqui.